uma nova vida. A cada hora nascem mais de 17 mil crianças no mundo, sem ligar para as crises econômicas, para as chuvas ácidas ou para a situação política. Chegam na hora prevista, acolhidas por um mundo como este. Mesmo assim, em todas as épocas, até nas mais dramáticas, o espírito humano encontra soluções inesperadas. A vida renasce também hoje em homens e mulheres que trazem uma novidade. Em Trento, no dia 13 de maio de 1944, após uma noite de bombardeios, uma jovem de 23 anos encontra-se diante de uma opção radical. No seu coração, uma convicção: o amor vence tudo, o amor por Deus. Chiara Lubich deixa a família, compreende que não pode mais pensar em si mesma, mas que deve ir em busca dos sobreviventes em meio às ruínas e enfumaçadas da cidade. Ela se mobiliza com algumas amigas para sanar as terríveis consequências da guerra na cidade de Trento. Posso dizer que cresci com o amor por Deus, porque minha mãe era muito cristã. Meu pai era socialista, mas também isso influenciou minha vida, porque aprendi a me relacionar com pessoas sem uma fé religiosa. Sempre me senti atraída pelo que Deus tem de mais belo. Eu havia estudado filosofia, mas não estava satisfeita. Sentia que só com a filosofia, que eu conhecia bem e que era minha paixão, não havia conseguido penetrar na realidade de Deus. Então, aspirava a entrar numa universidade católica, esperando que ali me ensinassem quem é Deus. Na realidade, por uma circunstância que parecia negativa, mas que depois se revelou positiva, não passei no concurso para entrar na universidade. Lembro que minha mãe tentava me consolar. Eu tinha 18 anos. Ela tentava me consolar dizendo: fique tranquila, tudo vai dar certo. Mas nada me consolava. Até que, no meu coração, senti que alguém me dizia: eu serei o seu mestre. Porém, o momento decisivo foi quando eu tinha 23 anos e surgiu esse carisma. Eu dava aulas num pequeno orfanato. Um dia, passou por lá um sacerdote e me disse: você poderia oferecer uma hora do seu tempo a Deus pelo meu ministério? Diante de um sacerdote, eu tinha uma fé tão grande em Deus e na igreja que respondi: mas ofereço o dia inteiro? E ele ficou tão impressionado que fez com que eu me ajoelhasse e me disse: Deus a ama imensamente. Essa frase teve um grande impacto em mim. Deus a ama imensamente. E comecei a comunicá-la a todos, as minhas companheiras, a minha mãe. Escrevi cartas a meu irmão, minhas irmãs. E surgiram minhas primeiras amigas, pois eu dizia: sabe que Deus ama você? Deus nos ama imensamente. E nós acreditamos no amor. A minha família era pobre. Não foi sempre assim, mas devido a algumas circunstâncias. Sempre íamos comprar leite levando uma garrafa num local a 1 quilômetro de casa. Um dia, uma das minhas irmãs disse: eu não vou, está muito frio, eu não consigo. E a outra irmã: eu não vou. Então, eu peguei a garrafa e me encaminhei pela rua até o lugar onde comprávamos o leite. E, no meio do caminho, foi ali, eu tive a impressão, uma simples impressão, como se o céu se abrisse. E senti no meu coração essa frase: doe-se completamente a mim. Compreendi que era o chamado. Escrevi ao sacerdote que era meu confessor, que me disse: você vai ficar sozinha. Consagrando-se a Deus, vai ficar sozinha. Seu irmão, suas irmãs vão se casar, terão filhos, e você vai ficar sozinha. E eu respondi: enquanto existir um tabernáculo, nunca estarei sozinha. A seguir, ele me deu a permissão para me consagrar a Deus imediatamente por toda a vida. Lembro que, antes de eu prometer, sou toda sua, percebi o que estava para fazer.
Era como se, atrás de mim, desmoronasse uma ponte, não podia mais voltar atrás. Recordo que uma lágrima caiu. Porém, fiz o meu voto. Ou seja, desposei Deus. Voltei para casa e a minha sensação era essa. Eu me casei com Deus e dele eu espero tudo. Eu dava aulas para algumas das minhas amigas e elas me viram tão feliz que perguntaram o que havia acontecido. Eu contei e elas disseram que queriam fazer o mesmo. E aos poucos se prepararam. Foi assim que o movimento começou. Com o meu voto foi colocada a primeira pedra, sólida, para sempre. Estávamos em guerra, podíamos morrer de uma hora para outra. E dissemos, quando morrermos, gostaríamos de ser enterradas numa única sepultura com a inscrição "E nós acreditamos no amor". Tínhamos uma única possibilidade, correr para os abrigos antiaéreos até 11 vezes por dia, levando conosco o Evangelho. E logo compreendi. Aqui posso entender como amar a Deus. Então, eu e minhas companheiras líamos uma única frase. E era suficiente para mudar a nossa vida. Por exemplo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Naturalmente, estávamos à disposição de todas as vítimas da guerra. Mães que perderam os filhos, mutilados, doentes, famintos. Saíamos sempre pela cidade para ajudar a todos. E depois voltávamos para casa. Quem dava sentido à nossa vida era a presença espiritual de Cristo entre nós. Não sabíamos ainda, mas praticamente era o primeiro focolare. Assim nasceu esse estilo de vida diferente, no qual o nosso interesse se concentrava nos outros. Isso nos fazia exultar de felicidade, porque o amor traz a felicidade. Então as pessoas diziam, mas por que vocês estão felizes em meio à guerra e às bombas? Nós contávamos a nossa descoberta do Evangelho. Essas pessoas se uniam a nós. Tanto que depois de 2 meses já éramos 500 que vivíamos a mesma aventura evangélica. Eu falo muito de amor, mas foi um carisma de luz, que me mostrou, que me fez compreender desde o início que chegaríamos ao mundo inteiro. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Rezamos juntas para que fôssemos instrumentos para levar esse espírito de amor e de luz ao mundo inteiro. Jesus Cristo prometeu na sua última oração antes de morrer que a quem vivesse a unidade com Deus, com o Pai e também entre os irmãos, Ele daria a plenitude da alegria. E é assim mesmo. Todos experimentam essa união com Deus que é tão grande, tão bela, tão doce. Portanto, eu não posso dizer um momento de alegria. Foram muitos esses momentos na minha vida. Realmente, quem segue Deus... Eu não consigo entender como é possível não acreditar em Deus. Pois acho tão claro. No mundo, tudo seria um absurdo se Deus não existisse até a nossa vida. Não sou eu o rei do universo. O que somos nós? Vivemos, morremos, o que somos? E nós somos o que há de melhor do universo. Como é possível não compreender que existe alguém que dá sentido a tudo isso? Por que em cada primavera as flores florescem? Será possível que sejamos enterrados e não floresçamos novamente? Quando morrem pessoas que me são caras, às vezes eu penso, o que haverá depois? A morte? Não, tudo passa, menos a caridade. A caridade permanece. O que resta é o amor que nos uniu. Por um lado, sentimos o sofrimento, a separação. Por outro, percebemos também, e isso nos consola, que essas pessoas realizaram o próprio desígnio. As 2 frases mais importantes do credo para mim são: creio na ressurreição da carne. Não porque quero acreditar. Creio na ressurreição da carne. Creio na vida eterna. Porque é essa a vida. Porém, entendemos também o que é o inferno.
é o remorso por não ter amado e por não poder mais amar. Isto é, compreender que a única coisa que deveríamos ter feito na Terra era amar, amarmos-nos, e não poder mais fazê-lo. Deve ser trágico. Realmente, Jesus tem razão em dizer que devemos estar no mundo sem ser do mundo. O mundo nos rouba a esperança. Temos uma palavra fabulosa que é recomeçar. Nós recomeçamos sempre, sempre. Temos que realizar a oração de Jesus, que todos sejam uma coisa só, que todos sejam uma família. Nunca existiu um movimento com todas as vocações. Nós temos crianças, jovens, casados, pessoas que não se casam, virgens, temos sacerdotes, frades, bispos. Temos 800 bispos no movimento. Eu esperava algo grande, mas não teria imaginado naturalmente um movimento como esse, que supera todas as forças humanas. Portanto, não éramos nós que íamos em frente, era Jesus entre nós. Ele disse, eu venci o mundo. Todas as épocas tiveram os próprios santos. Hoje é a época do santo entre nós, do santo da comunidade, dele mesmo entre nós. É esta a nossa força, só esta é a nossa força. From today, you are known as Mafwandem. Con mayor autoridad moral nel mundo. D'abord, le prix UNESCO de l'éducation pour la paix. You're welcome to Kenya. The European Human Rights Prize. È vero.